alguma coisa, diga ao padre. Está bem, obrigado. Pois já. Mas olha que está meio chuva nenhuma agora, já aqueceu demais. Meio-dia e meio, estamos com chegar. Ora bem, nós vamos preparar-nos para estas cerimónias muito específicas deste dia e desta hora. Nós, como sabeis, de há uns tempos para cá, de há uns anos para cá, para ultrapassar determinadas dificuldades, temos optado por fazer, como sabeis, em cada dia, numa paróquia, uma cerimónia. Foi o que aconteceu ontem e, felizmente, e graças a Deus que não choveu na altura, em que fizemos a celebração da Quinta-feira Santa, da instituição da Eucaristia, do sacerdócio e do mandamento novo da caridade. Hoje, aqui, precisamente à mesma hora em que Jesus morreu, 3 horas da tarde, vamos fazer a solene adoração da cruz. Como sabem, neste dia é proibido celebrar a missa em qualquer lado do mundo. Cristo morreu, não se celebra a missa hoje. Tive hoje 2 funerais, não se tocou o sino. São assim estes pequenos sinais que nos mostram que hoje é um dia diferente. Morreu o Senhor, nós vamos recordar exatamente tudo o que aconteceu, vamos fazer as cerimónias que são autorizadas que se façam neste dia. Não há missa, mas vamos comungar. Vamos comungar não das hóstias consagradas hoje, mas que foram consagradas precisamente, aqui neste caso concreto, no domingo. Mas mesmo que isso não acontecesse, tínhamos ontem em Travassou. Penso que temos aqui o pão consagrado suficiente para dar de comunhão a quem estiver preparado, e é isto que vamos fazer. No sábado, como sabeis, é o dia de silêncio, e sábado à noite é o dia da grande vigília, em que se dá o grande grito de que Cristo ressuscitou. Vamos fazer exatamente
esses acontecimentos em Espinhel, também no agro, tal como aconteceu ontem em Travassou, na Ceia do Senhor, tal como acontece hoje aqui em Os da Ribeira, na Morte do Senhor. Aqui no sábado vamos fazer o grande grito da ressurreição, que é precisamente em Espinhel, também às 20h30, se puderem. Ouçam, é as coisas mais importantes. Há pessoas que querem e que não têm. Eu estou aqui a olhar para o meu aparelho que tenho aqui, onde posso ver as pessoas que estão aqui connosco. Neste momento são 33. Está lá o nosso amigo Marcelo, que está em São Paulo, está também o José Luís Barbosa, que está no Rio de Janeiro, e eles lá, mesmo que queiram, não têm isto, porque aquilo que acontece no Brasil lá é aquilo que aconteceu connosco no ano passado. Nem sequer tivemos Páscoa. Ou por outra, Páscoa há sempre, mas não a podemos celebrar assim, deste jeito. E, portanto, isto significa que vamos aproveitar estas ocasiões e façam tudo o que estiver ao vosso alcance para que amanhã estejamos em Espinhel. Já não vai ser às 3 horas que a gente vai começar, já estás a ver pelo relógio, mas é só o tempo de eu me paramentar. Em condições normais estaríamos ajoelhados, eu não vos peço para fazer isso. Eu, no entanto, vou estar aqui numa atitude e numa posição um pouco habitual para manifestar um pouquinho também o meu sentir neste dia e nesta hora.
Oremos. Deus de infinita misericórdia, que pela paixão de Cristo nosso Senhor destruíste a morte, herança do antigo pecado, transmitida a todo o género humano, fazei que, renovados à imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza levamos a imagem do homem terrestre, levemos também, pela vossa graça, a imagem do homem celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Apenas uma correção, uma coisa que eu fiz e que está mal. Hoje não se diz oremos. Às vezes são estas pequenas coisinhas que eu poderia de facto até nem dizer, e se calhar a maioria de vós até nem teria dado por isso, mas são pequenos aspectos que nos mostram a especificidade e a especificidade, estava eu a dizer, é a palavra correta, deste dia, que é diferente de todos os outros. Na medida do possível, os que puderem, acomodem-se. Vamos escutar agora a primeira leitura. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo, subirá e levar-se-á e será exaltado. Assim como à sua vista muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ser o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como o rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homens de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do meu povo. Foi-lhe dado sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprovou ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos anos e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhes dei as multidões como prémio e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores.
tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito, Senhor, Deus fiel, salvai-me. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Eu, porém, confio no Senhor, disse: vós sois o meu Deus, nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos e de quantos me perseguem. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Fazei brilhar sobre mim a vossa face. Salvai-me pela vossa bondade. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Só para quem não a conhece, chama-se Susana, é da paróquia de Travassou e é uma leiga consagrada que se consagrou ao Verbum Dei, que é o quê, Susana? Como é que se dizia? Palavra de Deus. Sim, Verbum Dei quer dizer em latim Verbum, palavra, Dei, de Deus. Mas, assim, em poucas palavras, o que é que tu dirias? Sim, o carisma da Verbum Dei é a oração com a palavra e o ministério da palavra. No fundo, anunciarmos através da pregação, através de uma leitura. Sinteticamente é isso. Ouçamos a segunda leitura. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança, ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia
e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento, e tendo atingido a sua plenitude, tornou-se, para todos os que lhe obedecem, causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós. Cantemos todos. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós. Cristo desceu até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós. Eu só pedia que tomassem atenção no seguinte, aliás, a todos os anos e para aqueles que já participam nem precisariam que eu dissesse. Quando a irmã que vai fazer o discurso direto vai falar em nome daqueles que são intervenientes, quando a irmã Zélia disser algumas expressões, por exemplo, a Jesus o Nazareno, depois dela dizer, nós vamos repetir aquilo que ela disse. Quando ela disser não sou, nós também iremos repetir não sou. Quando ela disser esse não antes Barrabás, nós vamos também dizer exatamente aquilo que acabou de ser dito. Quando ela disser salve Rei dos Judeus, nós vamos também repetir, assim como também quando ela disser crucifica-o, crucifica-o, nós também dizemos, assim como à morte, crucificam, e a gente já percebe. O que interessa é que nós nos ponhamos no lugar de ontem, porque não são os judeus mais culpados do que nós, nem nós menos do que eles. Estamos todos metidos no mesmo barco para o bem e também para o mal. E é precisamente estas orientações que eu gostaria de vos dar para que realmente quem tiver dificuldade, só para aqueles que tiverem mais dificuldade em ficar de pé podem sentar-se, os outros, se puderem, fiquem de pé nesta proclamação do Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente de Cédron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os seus discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: Sou eu,
recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente. A quem buscais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus. Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriram as palavras que ele tinha dito. Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que, por causa do frio, tinham acendido um braseiro e que se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bufetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê. Mas, se falei bem, por que me bates? Então, Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vim com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório, mas para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te entregávamos. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriram as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte iria morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus?
Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei? Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma. Mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Esse não, antes Barrabás. Antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e que o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus no manto de púrpura. Depois aproximaram-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus! Salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos-lo trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus. De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Laguedo, em hebraico Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte, crucifica-o. À morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes. Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado, e eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito:
Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos, os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não lhe escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam juntos à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléopas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E, a partir daquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam uma vara, uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Nosso amor morreu, Senhor, numa cruz, morreu, Senhor, recomendou dar a vida como irmãos, em sinal de amor. Planearam sua morte em silêncio, assustaram com gritos o povo, e no leito pregaram seu corpo. À hora de Noa, à hora de Noa, o Senhor Cantemos todos. Por vosso amor morreu, Senhor, numa cruz, morreu, Senhor, recomendou dar a vida como irmãos, em sinal de amor. Por ser a preparação e para que todos os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados.
os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: onde olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Jesus permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aleoés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado havia um jardim e, no jardim, um sepulcro novo, no qual ainda ninguém foi sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro estava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis acomodar-vos um bocadinho. Hoje não é propriamente o dia para falar muito, porque de facto há coisas que as palavras não expressam, mas apenas o sentir e o coração. E por isso apenas uma palavra de muita simpatia, antes de mais nada e sobretudo a todos vós que estáis aqui, provenientes quer da paróquia de São Miguel de Trabassou, quer da paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Espinhel, quer aqui os anfitriões da paróquia de Santo Adrião de Ois da Ribeira. Sejam bem-vindos. Penso que é importante que nós neste dia fundamental em que se admite apenas esta celebração e deste tipo, em que não se celebra a Eucaristia, como eu dizia no início, é fundamental da nossa parte que tenhamos consciência também que, se é verdade que já fizestes a parte mais importante, que foi estar aqui, que façamos agora o resto, e como a gente sabe, o resto é sempre aquilo que é mais complicado. Também uma palavra de muita simpatia a todos os 46 que neste momento estão na nossa companhia, mesmo sem estar aqui presentes de uma maneira presencial, mas virtual, através daquilo que as tecnologias e particularmente o Facebook que estamos a transmitir em direto nos proporcionam. E por isso a todos eles, sejam também bem-vindos. Neste momento já são 51 e 52. E por isso, se calhar, eu começava precisamente por dar um cheirinho daquilo que eu estou a dar conta, daquilo que se passa aqui. Por exemplo, diz aqui logo no início, Jesus, diz o Marcelo que está em São Paulo, não morreu confortavelmente, morreu assassinado por quem não aceitou o seu projeto de amor e liberdade. Por isso Isaías e o apóstolo Paulo dizem que a sua morte foi a mais humilhante, ou como dizemos aqui no Brasil, ele morreu de morte matada. Meu caro, isto não é só no Brasil que se diz assim. Mas não foi a morte que teve a última palavra. Depois, mais à frente, e eu estou de facto a ver isto pela primeira vez, continua ele a dizer: nunca a morte de Jesus foi tão atual e atualizada como nestes últimos 2 anos. Assim como ele morreu asfixiado
pela cobiça e pelo poder. Também no Brasil, onde ele se encontra, 4.000 pessoas morreram ontem asfixiadas, sem ar, por causa da Covid. Jesus continua morrendo do mesmo jeito, 2.000 anos depois. Interessante, Pilatos não encontra culpa em Jesus, mas o hábito de punir alguém era maior do que a prática da justiça. E nós, pergunta ele, valorizamos mais os hábitos e as tradições do que a misericórdia? E ele diz a seguinte: pensemos. Para Jesus não importa a filosofia, neste caso grega, nem o poder, que era dos romanos, o latim, e nem as tradições da lei, que era o hebraico. Sua língua é outra, é a língua do amor. Não é a placa da cruz, mas o seu sacrifício nela que o torna reconhecido por todos. Estamos com dificuldades técnicas, por isso, quando adiciono... isto é outra coisa. Isto é uma informação do Facebook que diz isto. É o Facebook que diz mesmo. Estamos com dificuldades técnicas e, por isso, quando adicionas um convidado à tua transmissão, os teus visualizadores... Por isso é que muitas vezes isto vai abaixo. Não é por culpa nossa, nem por culpa do nosso cameraman, neste caso. Mas é, neste caso concreto, é o próprio Facebook que nos está a dizer que... há dificuldades deles. Felizmente que a nossa ligação ainda não foi abaixo. E diz a Ana Costa que deveria estar aqui. Obrigado a todos vocês por nos permitir participar de tão grande e importante celebração, mesmo a Ana Costa, mas não deve ser aquela que a gente conhece, mesmo a 1500 quilómetros. Só estou a ler, de facto, aqui está a chegar bem na Flórida, nos Estados Unidos. Portanto, é nos Estados Unidos, é na Suíça, na Suíça, é de facto na Austrália, é de facto no Brasil, é esta gente toda que está aqui, e a nós foi-nos pedido que saíssemos de Paradela, da Piedade, de Espinhel, de Casal de Álvaro, de Oronha, de Casainho, de Cabanões, de Travassou, do Lugar de Baixo, de Almear, para já não falar noutros, e também, obviamente, aqui de perto. O que é importante é que nós façamos esta parte. E para já, era isto que eu vos queria dizer do que eles disseram. Aquilo que me apetece dizer agora, e vamos esperar que a chuva, que o nosso Deus seja bonzinho e que nos guarde da chuva agora, porque ela pode fazer bem, mas agora dava mau jeito. Aquilo que eu queria, de facto, aqui sublinhar é uma outra coisa. Eu penso que perdoar não significa a gente pensa logo em perdoar quando são aquelas grandes coisas. Porque ele disse uma calúnia, porque ele levou-me a tribunal, porque ele disse uma coisa que eu não fiz, porque ele de facto, etc. Estas coisas assim bem importantes. E eu penso que a lição que nós podemos e devemos tirar neste dia de Sexta-feira Santa, quando Jesus morre, é ser um pouquinho diferentes, e para ser diferentes não é preciso darmos a vida. Dar a vida passa pelas pequenas coisas. Também pelas grandes, claro. O que dizer daquela gente, daquela religiosa, que na era da Verbum Dei, na era das nossas missionárias reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, que em Myanmar, a antiga Birmânia, ali que faz fronteira com a Indonésia, onde eu estive lá mesmo, na fronteira, numa delas, em que de facto apareceram com aquele golpe de Estado as tropas de arma em punho, e quando se perspectivava uma tragédia, é uma freira que aparece e que se ajoelha. E terminou assim.
naquela altura, com aquele potencial genocídio, porque teve a coragem de se ajoelhar naquele contexto. Eu penso que se calhar não é preciso chegar a estes extremos. Às vezes é responder a quem não responde. E olhem que às vezes custa, sabendo aquilo que as pessoas às vezes nos dizem. Ou dizem a nós, não, dizem aos outros de nós. E às vezes aquilo que nos apetece é aquilo que nos apetece. É dizer logo as coisas ali assim, em pratos limpos logo. E se calhar dar um testemunho da morte do Senhor passa por engolir em seco. E como sabem, engolir em seco é muito complicado. Não é tanto o engolir em seco, vocês percebem o que eu estou a dizer? Significa não responder à letra a quem muitas vezes nem a letra merecem. E de facto ouvir como se fôssemos culpados sem o sermos. Isto não é para todos. É para quem é cristão. Não é necessário estar lá o Barrabás e não sei o quê. Não é preciso nada disso. É preciso que sejamos diferentes. Se ele diz mal, se eu digo mal. Se ele diz asneiras, se eu digo asneiras. Se ele diz calúnias, se eu digo calúnias, zero. Sou igual a ele sem tirar nem pôr. Agora, ser capaz de ter uma atitude diferente de vida e de atitude comportamental, ser capaz de não responder à agressão com agressão, ser capaz de não responder à calúnia e à mentira com a mentira e com a calúnia, mas às vezes com silêncio. E já não é nada fácil. Se calhar podemos ser como aquele galo que está para aí a cantar, mas às vezes o cantar passa por chorar, passa pelo silêncio, passa por engolir em seco. Eu penso que é este, para mim, e neste momento, e eu não tinha nada preparado, é tudo assim de improviso, como já deram conta, aquilo que penso que o Senhor hoje nos quer transmitir. Nós que fizemos uma parte e que podíamos já dizer, bem, eu já fiz a minha parte, eu já cumpri hoje o preceito, hoje não há missa, mas há só celebração, então eu já saí aqui de Travessor, de Espinhel, de Ois, que é mais perto, ou até outros que estão aqui de mais longe e que não são de cá e por aí fora, nós já cumprimos o preceito, mas não chega, meus amigos. É fundamental que nós façamos o resto. E o resto, como se costuma dizer, às vezes o rabo é que custa mais a esfolar. É aquilo que nos torna diferentes, que é tão fácil, mas que é tão difícil. É fácil porque não custa nada dizer desculpa, porque ninguém vai dizer desculpa, embora às vezes também os haja. Mas é fundamental não só pedir desculpa, mas evitá-la. Evitá-la. E evitar a desculpa significa ser capaz de ser diferente naquilo que respondo e como respondo, naquilo que digo e como digo, naquilo que faço e como faço, naquilo que não faço e por aí fora. Que este Jesus que morreu na cruz para nos dar vida e vida com abundância, eu gosto muito desta expressão, como sabem. Repito-a muitas vezes. E as irmãs até já me chamaram a atenção para isso, porque de facto elas também têm um carisma à volta disso. Vida e vida com abundância. Para que tenhamos esta vida e vida com abundância, é fundamental que nós tenhamos sede. O que é que interessa ter vida e vida com abundância? O que é que interessa de facto nós queremos beber um bom vinho? Se de facto não temos sede, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E, embora às vezes sem sede a gente já nem aprecia aquilo que bebe, mas isso é outra história. Vós percebeste aquilo que eu quero dizer. É preciso ter sede e perceber aquilo que o Senhor nos propõe. Pronto, olhem, para vós que estáis aqui, para os 50 que neste momento estão na nossa companhia, era este o recado e já vai muito longo, porque aquilo que se diz nas orientações é que, se possível, faça-se uma breve homilia. Vocês já sabem que eu para breve é comigo. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ser mais e um pouco mais como Ele o foi, para que nas pequenas grandes coisas, ou como eu digo muitas vezes, nos pormenores que são maiores, que nós façamos a diferença.
Foi a primeira parte. Hoje há 3 partes. Esta é a primeira parte, a segunda parte é o pedir por todo o mundo, é esta parte que vamos fazer agora, e finalmente depois há a terceira parte, que implica a adoração da cruz e a consequente comunhão, não de hoje, que não há missa, mas daquele pão consagrado que já o foi, quer no domingo passado aqui em Ãos da Ribeira, quer ainda ontem mesmo em Trabaçu. E se fosse necessário traríamos esse pão. Agora, é uma oração dos fiéis, entre aspas, um bocadinho mais comprida. E vamos assim de pé. Os que por motivos de saúde não puderem estar todo o tempo, que se possam sentar, mas aqueles que puderem, fiquem de pé. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja dispersa por todo o mundo persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus Nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja para governar o povo santo de Deus. Deus omnipotente e misericordioso, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós sob a direção do Sumo Pontífice Francisco, progrida sempre na fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos pelo nosso Bispo António Monteiro e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam, a começar pelo nosso Bispo António Moiteiro, com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos catecúmenos, para que Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, dos que se preparam para o batismo, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus Nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos na integridade da fé e pelo vínculo da caridade todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo povo judeu, para que Deus Nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome
e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrarem a verdade, e a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na união da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descanse o seu coração, concedei-lhes que no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus Nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti os nossos governantes a nível nacional e também autárquico, para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes, fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Não há mais nenhuma intenção. Há uma que é proposta, outra... Pode ir para o seu lugar, Lourdes. Que é aquela que estás a pensar, a pandemia, os mortos, a família que não se despede, a família que, sobretudo nos primeiros tempos, em que nem sequer podia ver se a pessoa que estava na urna, se era mesmo o seu familiar ou não, em que tantos médicos ficaram contagiados, enfermeiros, enfermeiras, em que tantos auxiliares deram e se deram nos trabalhos que ninguém dá por eles ou por elas, mas que são fundamentais, da limpeza, da lavagem da roupa, destas pequenas grandes coisas, dos pequenos pormenores. Escutai, Senhor, este nosso pedido por toda esta gente que está na linha da frente, para que tenha a tua recompensa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
eu pedi ao Fátima que desligasses mesmo tudo, cancelar a programação. Estes relógios geralmente até já bem preparados para isso, em termos de sinais. O sino é que de facto temos que o desligar e esquecemos. Nós agora vamos passar à terceira parte. À terceira parte, que é precisamente aquela que põe em destaque aquilo que está já destacado, a cruz. E por isso, deste jeito simples, mais simples até, nós vamos precisamente fazer a adoração da cruz em moldes diferentes. Como já o expliquei, eu só peço o favor, a começar pelos cantores, e primeiro são os cantores, depois de fazermos o início, que ainda não foi feito. Vão por ali no fundo, avançam, demoremos o tempo que for necessário. Aquilo que eu peço é que mantenhamos a distância. E para que depois não possamos criar confusões, mesmo até em própria casa. Quando vier um, o outro esteja a 2 metros e até a 3 metros, e vamos assim. E ao chegar a 1 metro junto da cruz, que façamos uma vénia. Os que quiserem até podem fazer a genuflexão. Façamos uma vénia. Apenas eu, por motivos óbvios, e poderei dar um beijo. Depois ninguém toca, nem com os lábios, nem com as mãos. Fazemos uma vénia, podemos ficar por breves instantes e vamos depois para o nosso lugar, saindo precisamente pela sinalética que está assinalada. Eis o madeiro da cruz no qual está suspensa a salvação do mundo. Eis o madeiro da cruz no qual está suspensa a salvação do mundo. Eis o madeiro da cruz, no qual está suspensa a salvação do mundo.
Senhor meu bom Jesus crucificado, na cruz que meu pecado preparou, mas quem não há de amar Jesus amado, a quem tão sem medida nos amou. Oh, Jesus amantíssimo, nós não queremos mais pecar, Senhor. Doce Jesus, misericordiosíssimo, nós vos juramos todo o nosso amor. Nós vos juramos todo o nosso amor. Que de martírios e humilhações, para salvar Jesus a humanidade, para fazer de nossos corações o templo da Santíssima Trindade. Oh, bom Jesus amantíssimo, nós não queremos mais pecar, Senhor. Doce Jesus, misericordiosíssimo, nós vos juramos todo o nosso amor. Nós vos juramos todo o nosso amor. Oh, Jesus, que nos amastes tanto, até morrerdes numa cruz por nós, dai-nos a vossa graça em temor santo, e a nossa vida seja toda em vós. Oh, bom Jesus amantíssimo, nós não queremos mais pecar, Senhor. Doce Jesus, misericordiosíssimo, nós vos juramos todo o nosso amor. Nós vos juramos todo o nosso amor. De fronte de Jesus na cruz pregado, meditai almas no mistério fundo, dai maldita grandeza do pecado, que a morte leva ao Redentor do mundo. Oh, bom Jesus amantíssimo, nós não queremos mais pecar, Senhor. Doce Jesus, misericordiosíssimo, nós vos juramos todo o nosso amor. Nós vos juramos todo o nosso amor. Mas não temais, Jesus,
que encontrai vossa vida em pecado e escravidão. Jesus morreu para que vós vivais e de ter com Jesus que é salvação. Oh, bom Jesus, amantíssimo, nós não queremos mais pecar, Senhor. Doce Jesus, misericordiosíssimo, nós vos juramos todo o nosso amor. Nós vos juramos todo o nosso amor. Em oceano imenso da bondade, em erro mediador junto de Deus, só Ele é o guardião da eternidade, e só por esta cruz se chega aos céus. Oh, bom Jesus, amantíssimo, nós não queremos mais pecar, Senhor. Doce Jesus, misericordiosíssimo, nós vos juramos todo o nosso amor. Nós vos juramos todo o nosso amor. Suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si, as nossas dores. Suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si, as nossas dores. Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigamos os seus passos. Suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si, as nossas dores. Ele não cometeu pecado algum, e na sua boca não se encontrou mentira. Suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si, as nossas dores. Isso
príncipes dos sacerdotes, meu povo, que te dizeu, em que te contristei, responde-me. E tu me abriste o peito com uma lança, meu povo, que te dizeu, em que te contristei, responde-me. Caminhei à tua frente, numa coluna de nuvem, E tu me conduziste ao pretório de Pilatos, meu povo, que te dizeu, em que te contristei, responde-me. alimentei-te com maná no deserto. E tu me feriste com bofetadas e açoites, meu povo, que me fizeu, em que te contristei, responde-me. Matei-te a sede com água saída do rochedo. E tu me deste a beber fel e vinagre, meu povo, que te fizeu, em que te contristei, responde-me. Eres ao mar, feriu reis de Canaã. E tu me feriste a cabeça com uma cana, meu povo, que te fizeu, em que te contristei, responde-me.
E antes de passarmos à terceira parte e última, e antes até de se preparar a mesa, que já está com a toalha, e que irá agora também ser, pode ser, e que, não, eu estava a perguntar se há velas, eu penso que não há velas hoje. Já agora assim, mesmo em tempo real, estende-se uma toalha sobre o altar, coloca-se nele o corporal e o missal, não é preciso o missal. Depois o diácono, ou na falta dele, o sacerdote, leva ao Santíssimo do lugar de reserva, que é precisamente aquilo que eu vou pedir à Ministra da Comunhão. Dois ministros com velas, afinal há uma vela, sim, pode trazer. Eu só queria de facto chamar a atenção, porque é muito bonito aquilo que se viu aqui. Se me permitem eu dizer, penso que em termos de serenidade, em termos de respeito, em termos de sentimento que só cada um é que sabe, talvez tenha sido, e dizer isto é um complicado, não quero ser injusto, mas talvez tenha sido a celebração, tanto quanto se pode ver pelos olhos e tanto quanto se pode ver pela calma como decorreu, que talvez tenha sido a celebração mais tocante. E é interessante que as pessoas que estão a ver refletem um bocado isso. Alguns dos quais nossos conhecidos. O Milton Rino, uma feliz Páscoa para todos em especial. Um abraço para todos os meus ribeirenses a partir do Reino da Dinamarca. Depois, mais à frente, encontramos outro comentário dizendo de outra ribeirense que está na Alemanha, Ana Koning, dos Reis. Santa e feliz Páscoa para todos, em especial para os meus pais e a restante família. Beijinhos. Por nosso amor morreu o Senhor numa cruz, morreu o Senhor, diz o José Henrique Ramos, em Blasaima. Chorai, 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 que já morreu Jesus, morreu lá no Calvário para nos salvar, diz o Jorge Parente do Casainho. Tudo converge, diz o Marcelo, para a beleza e simplicidade da vossa celebração. Os belos cantos, a reverência das pessoas e até os passarinhos e o canto do galo evocam a memória daquele dia de Jerusalém há 2000 anos. Bem-ajam, diz o Marcelo, como temos aqui que aprender com vocês. O Paulo Reis, cujo pai, pelo menos o pai, era natural de Oz da Ribeira, o Sr. Vasco, que morreu também, que morava em Travassul. Fora ou dentro da igreja, diz o filho dele, o Paulo Reis, o mais importante são os momentos e a forma como se vive e se sente. Este, sem dúvida, é um grande momento cheio de significado. Santa Páscoa. Ele está na Noruega. Abençoai, Senhor, mais do que eu ler, convido-vos a vocês a lerem em casa. E eu penso que é assim nestas pequenas coisitas que se vê as grandes coisas, como se costuma dizer. Eu próprio estou farto de olhar para o relógio, é só por uma razão, é que eu tinha marcado e marquei um funeral para as 5. E, entretanto, as coisas começam a ficar mais curtas. De qualquer dos modos, sem poder dar aquilo que eu gosto de fazer, um feedback a todos aqueles, e continuam a ser 50, 50, 49, 50, 52, anda tudo à volta, o que significa que a maior parte das pessoas continua desde a primeira hora na nossa companhia. Se não me engano, hoje a coleta do cestinho no mundo inteiro não é para a paróquia, mas para os lugares santos, diz aqui o Marcelo,
pelo menos assim foi informado. Pelo respeito ao dia litúrgico, não falarei no cestinho, nos versinhos, mas colaborem no final da celebração. Porque é que eu estou a dizer isto? E por acaso vi isto agora assim, eu já sabia disso, só que eu não quis estragar o momento com o dinheiro. Quem quer e acho que quem puder deve fazê-lo, porque aquilo que ficou combinado com as 3 paróquias é o seguinte: em Travassou divide-se por 3. 1/3 retira-se, o mesmo se faz aqui e o mesmo se faz em Espinhel. E deste terço que se tira em Travassou, em Ois e em Espinhel é levado para os lugares santos. Precisamente para os lugares santos. Os outros 2 ficam na paróquia. Portanto, daqui a bocadinho, ontem também não quisemos, já em Travassou, quem dá e quem sabe que dá o que dá e porque é que o dá, não precisa que eu o avise. No final da celebração vão estar aqui à frente os cestinhos. Não é só por Marcelo me estar a lembrar, porque eu já fazia conta de dizer isso. Mas, e de facto, cada um, os que puderem, são convidados a dar, sabendo que uma parte é para Ois da Ribeira, uma parte é para os lugares santos, que se vai somar à parte que veio de Travassou e à parte que vem de Espinhel, e os dois terços é que ficam em cada paróquia. E vamos para a última parte da nossa celebração, que é precisamente a distribuição da Sagrada Comunhão. Com confiança, rezemos assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a última vinda, a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo. Amém. Para que não demoremos muito pelos motivos que há pouco vos disse, já hoje tive um funeral de manhã, vou ter agora um outro às 5, em Casal de Álvaro. Eu vou pedir à Ministra da Comunhão aqui, à Lourdes, que me ajude, e por isso, se calhar, apesar de... Quero também agradecer à Fabriqueira, de facto foi inexcedível na preparação das infraestruturas para que as coisas decorressem da maneira digna como decorreram. Muito obrigado. E, portanto, se calhar, não sei como é que é dizer. Ai, pensei que vocês estivessem a dizer uma coisa, outra coisa. Olha, se calhar isto até é capaz de nem ser boa ideia, mas é o que me lembro agora. Uma fileira vem por aqui, comunga e sai, vamos desapertar ali aquela fila. Olha, talvez por aqui uma. O quê? Sair um por cada lado. Sim, um por cada lado. Para ser mais rápido agora. Sim, desapertem. Uma fileira vem por aqui e sai por aqui, por favor. Outra vem por aqui e sai por aqui, está bem?
Já. Podem fazer, por favor, as respectivas filas, está bem? Eu só estou a dar aqui ao coro, mas vocês já podem vir por aqui, por favor. Se muito pesa, irmãos, a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. Se muito pesa, irmãos, a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. Se muito pesa, irmãos, a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. Se muito pesa, irmãos, a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. A divina Eucaristia reconforta-te, maná, faz prelivar a alegria que no céu se gozará. Se muito pesa, irmãos, a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. Se muito pesa, irmãos, a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. A divina Eucaristia dá-nos força e vigor para irmos ao encontro de Cristo nosso Senhor. Se muito pesa, irmãos, a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. Se muito pesa, irmãos, a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. No sacrário está presente nosso Senhor Jesus, quis ficar eternamente para ajudar a nossa cruz. Se muito pesa, irmãos, a vossa cruz, vinde conosco
Deus eterno e omnipotente, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão neste mistério vos consagremos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçam, está aqui um cestinho para aquela finalidade que eu falei. Quem puder e quiser, antes de ir embora, passa por favor por aqui e pode deixar o seu donativo. Em segundo lugar, para dizer que, antes da oração final, que amanhã celebraremos o terceiro dia do Tríduo Pascal com a Vigília Pascal, que terá lugar em Espinhel às 20h30. Oxalá que São Pedro, que é o padroeiro de Paradela, dê uma ajuda para que pelo menos aguente as torneiras, para que não caia chuva amanhã, já que eu nunca pensei, devo dizer, nem nunca pensei que quer ontem em Travassou, quer hoje aqui, que a coisa estivesse controlada. E portanto só espero sinceramente que possais ir. Ouçam, eu estou tão... há pouco eu calei porque não era capaz de continuar a falar, como já deram conta. Começou a voz a ficar-me um bocadinho empastelada. Eu penso que quem esteve este ano foram vocês todos aqui, e eu estou a falar também para aqueles que estão na nossa companhia através de Noruega, Brasil, França, Alemanha, Austrália, eu sei lá, e para aqueles que estiveram no nosso país. Mas quem participou ao longe, mas sobretudo aos de perto, e viu aquilo que vocês viram hoje, que certamente viram o mesmo que eu vi e sentiram aquilo que eu senti também, de certeza que para o ano estarão aqui também. Por isso, atrever-me-ia a vós que já percebestes o significado de estar aqui, por isso estáis, que amanhã não falteis, precisamente, também vai ser ao ar livre, também vai ser no adro, e oxalá também que o tempo ajude, mas quer chova, quer não, vamos fazer de facto ao ar livre, para que nos sintamos à vontade e para que ninguém depois possa dizer ou pensar, olha, afinal de contas, eu que não estava até fiquei e tal, por causa de... Não tem nada uma coisa a ver com outra. Se nós quisermos protegemos os outros, e por isso aqui fica o convite para que amanhã, às 20h30, possais, de facto, participar na Vigília Pascal. Como eu digo, o cestinho que está aí, já não é preciso dizer mais nada. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo que celebrou a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto. Aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Isto não tem nada a ver com, mas tem a ver de facto com aqueles que queiram encomendar os bolos do pão doces, dos pão doce, dos folares, para a ajuda da Tuna, da Associação Filarmónica de Os da Ribeira, que para o fazerem, que ainda há, mas é preciso ir à associação. Ó Telmo, obrigado, mas pronto.